Olá! Como você está? Espero que esteja bem, espero que esteja firme, constante, cheio da graça e do poder do Senhor Jesus. E espero que também esteja já com vontade, com toda a alegria de poder se sentar nessa mesa, poder aprender, poder ouvir, poder contar aqui suas experiências. E a cada dia mais a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer algo aqui para nós, para nossa reflexão, que eu acho de extrema importância e também não, eu quero contar, né, assim, que eu achei muito engraçado a primeira vez que eu li. Eu acho que todas as vezes que eu li, um sorriso veio no meu rosto. Mas não é algo bom, é pra gente aprender, tirar uma lição. A palavra do Senhor, eu não vou me prolongar, vou logo ler a palavra. Lá em 2 Samuel diz assim, 2 Samuel, capítulo 18, versículo, começa no 19, que diz assim: Então disse a Amaias, ao filho de Zadok, deixe-me agora correr e levar as novas ao rei, como o Senhor vingou dos seus inimigos. E Joabe disse a ele: Tu não levarás novas nesse dia, mas levarás as novas no outro dia. Mas nesse dia não levarás as novas alguma, porque o filho do rei está morto. Então disse Joabe a Cushi: Vai e conta ao rei o que viste. E Cushi se curvou diante de Joabe e correu. Então disse Aimás, filho de Zadok, mais uma vez a Joabe: Porém, rogo-te, seja como for, deixa-me também correr após o Cushi. E Joabe disse: Por que queres tu, filho meu, sabendo que não tens pronta nova alguma? Porém, seja como for, disse ele, e deixou-o correr. E ele disse: Corre então, Aimás, corre pelo caminho até a planície, e ultrapassou o Cushi. Oh, Espírito Santo, precisamos aprender a saber esperar. Mas vamos lá. No versículo mais abaixo, acho que é o 28, diz assim: Amaé chamou e disse ao rei: Tudo bem? E ele caiu em terra sobre a sua face diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, ao qual entregaste os homens que levantaram as suas mãos contra o seu senhor, o rei. Então o rei disse: Está seguro o jovem Absalão? E Aimás respondeu: Quando Joabe enviou o servo do rei, a mim, o teu servo, viu um grande tumulto, mas não sabia o que era. O que você quer dizer com tudo isso? Aimás, não sei se eu estou pronunciando certo, mas é a forma que eu consigo. Ele estava ali no meio da guerra, eles tinham vencido Absalão, filho de Davi, que tinha se levantado contra o rei. E o chefe ali dos exércitos manda ali o mensageiro levar a mensagem para o rei do que tinha ocorrido. E Amaés queria correr. Ele queria levar a mensagem, ele queria ser o mensageiro. Só que, para mim não ficar aqui, ó, Joabe disse para ele. Joabe disse: Não, não é o tempo. Joabe falou assim: Um dia você vai, mas hoje não. Hoje as notícias não são boas. Então deixa outro levar. Não vai você. Mas ele queria muito ir. Ele queria tanto correr e chegar até lá. Ele queria ter a sensação de chegou, de correr. Joabe já tinha mandado outro no lugar, mas ele queria ir. Pela insistência, ele o deixou ir. E ele queria tanto chegar lá até o rei como mensageiro que ele correu. Ele foi o primeiro a chegar. E Davi, ele queria era a mensagem. Davi, ele queria as respostas. Ele queria saber do seu filho Absalão. Porque por mais que era o inimigo de Davi, era quem estava tentando roubar o trono, era filho. E Davi queria saber era só que seu filho estava bem. Era filho dele. Ele não estava olhando como inimigo, ele só queria saber. E a mensagem chega, o mensageiro chega, Davi, doido para saber, pergunta para ele. O que é? O que aconteceu? O Senhor deu vitória, tá aí Absalão? Não sei. Tinha uma confusão, mais perdido do que o rei. Muitos estão assim. Correndo sem a mensagem. Correndo sem a mensagem que o Espírito Santo deu.
correndo só para entregar algo, só para mostrar que sabe, ou só para mostrar que também quer, ou não importa se eu vou passar vergonha, não importa se eu não sei, eu quero ir, deixa eu ir. E estão passando vergonha, porque ele passou vergonha, chegar diante do rei sem a mensagem, se apresentar diante do rei e não saber responder, e não saber falar aquilo que o rei precisava. Muitos hoje estão correndo sem a mensagem. Muitos estão correndo despreparados. Fora do tempo. Joabe, pelo não esqueci o nome. Chefe ali. Ele tinha falado para ele. Hoje não. Mas vai chegar o tempo. Talvez o Senhor tenha dito para você, hoje não. Mas vai chegar o tempo. Eu tô te preparando. Eu tô te preparando para levar a mensagem. Eu tô te preparando para você fazer aquilo que eu tenho te chamado nessa terra. Mas você quer tanto correr. Deixa eu correr. Deixa eu correr, deixa eu correr mesmo sem a mensagem. Correr sem a mensagem não causa transformação. Não causa aquilo que o Senhor quer. Não adianta. Ai, mas eu sei, eu tenho uma boa palavra, eu sei cantar. Ai, mas eu sei lá o que você quer fazer. Eu sei fazer. Mas sem unção, sem poder, sem autorização, sem a presença do Senhor. De que adianta você correr se não tem a mensagem? Eu quero, para você entender um pouco melhor isso, a gente vem entender. A gente não venha sair como Maiás, simplesmente correndo, sem a mensagem, correndo igual louco só por correr. Eu só quero correr. Eu só quero estar lá. Só quero chegar. Deixa eu ir. Em Lucas 10, quando os 70, algumas versões de 72, volta da missão que Jesus deu para eles, ao encontrar Jesus, olha o que eles relatam. Lucas 10, versículo 17, partido 17. E os 70 retornaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes, eu vi Satanás cair com o relâmpago do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano, mas não vos alegreis por isso de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. O que o próprio Jesus está falando para os discípulos? Pensa aqui comigo. Mais ou menos aqui, no mínimo, os discípulos já tinham andado 2 anos com Jesus. Mas como a gente vê, já indo mais para o fim, eu ainda creio que chega lá para quase os 3 anos com Jesus. Eles andaram com Jesus. Eles viram Jesus fazer, realizar milagres. Eles aprenderam caminhando com Jesus. Como que Jesus agia, o que Jesus fazia, como Jesus manifestava a sua glória, como que ele operava. Primeiro eles andaram com Jesus. Primeiro eles aprenderam com Jesus. Depois eles foram enviados por Jesus em forma de treinamento para aquilo que estava por vir, para o ministério que Jesus ia entregar na mão deles. E o Senhor Jesus, ele vai e divide de 2 em 2 e manda com toda a estratégia de como eles iam, como que ia entrar, como que ia sair das casas, sendo recebido, não sendo recebido. O Senhor deu toda a estratégia para eles. Jesus, ele não simplesmente pegou e falou assim, agora vai lá e faz tudo que vocês viram fazer. Não. Ele não chamou, quando chamou Pedro, vem que eu quero que você seja pescador de homens, e falou assim, vai lá agora pescar. Não, ele fez, Pedro, anda comigo. João, anda comigo. E todos os outros, anda comigo. Senta comigo. Come comigo. Tenha vida comigo. Tenha uns dias aqui comigo. Ensinamento, sendo ensinado pelo próprio Mestre, pelo próprio Messias. Senta aqui comigo. E eles sentaram, eles andaram, eles dormiram, eles viram. Até que o Senhor Jesus separou e enviou preparado com todas as táticas. Vai lá, é assim que faz. Eles não foram só por ir. Ah, eu vi Jesus fazer, agora eu vou lá fazer. Eu vou correr sem a mensagem. Não. Eles foram autorizados. E eles voltam assim, Jesus, expulsou demônios. Eles se sujeitaram a nós. Aí Jesus fala para eles. Eu sei porque eu autorizei.
Quando Jesus enviou eles, quando Jesus manda que nós vamos, quando Jesus fala faz, ele está nos autorizando, ele está nos dando autoridade para fazer. Então, quando ele autoriza, as coisas vão fluir, vão acontecer segundo o querer dele. E aqueles homens, eles foram cheios, lá do Senhor e realizaram tudo. Realizaram cura, libertações. Eles levaram o evangelho com autorização de Deus. E Jesus, ele fala para eles, mas não fica alegre não, porque eles ficaram assim impressionados. Imaginem como o povo hoje não fica. Até hoje o povo fica deslumbrado quando vê a manifestação do poder de Deus. E quando é usado, alguns ainda acham que são algo. Mal sabem eles que é só a mula carregando o próprio Messias. E quando eles manifestam, eles vêm muito felizes. Jesus fala para eles, olha, mas cuidado. Não se alegre em saber que os demônios se sujeitam a vocês, porque eu tenho dado esse poder para vocês. Mas se alegre no nome de vocês está escrito no céu. A nossa maior alegria tem que ser de estar no céu, de estar com Deus, de estar no Senhor, de estar na videira. A nossa maior alegria está com Ele. Não precisa correr para mostrar que você é, para mostrar que você pode, para mostrar que você é capaz. Não precisa apressar as coisas. Ah, mas Jesus, por que você não me envia? Por que você não me manda? Deixa eu te falar. O próprio apóstolo Paulo, que era mestre, doutor da lei, ele precisou passar por um deserto junto com o Senhor Jesus 3 anos. 3 anos no deserto aprendendo do próprio Deus. E porque eu e você não queremos sentar para aprender com o mestre? Não queremos aprender com o Senhor? Já achamos que, não, eu já aceitei Jesus, no nome de Jesus, eu vou lá e pronto. É assim? Fala para o ímpio ir lá e falar assim, em nome de Jesus. Fala para ele lá, para ver se os demônios vão se sujeitar. Eu não vou lembrar aqui exato qual é o versículo, a passagem. Mas a palavra do Senhor é dizendo que certos homens vão, expulsar um demônio. E o demônio fala assim para ele, eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas quem é você? Os demônios só se sujeitam ao poder de Jesus. Quando Jesus nos dá poder, autoridade para isso, eles reconhecem. E assim eles se sujeitam. Não é só sair falando, no nome de Jesus, tem que ter autoridade. Tem que estar autorizado. Tem que estar preparado, lapidado pelo Pai. Você tem que andar, você tem que comer, você tem que beber, você tem que vestir, você tem que dormir com Jesus. É andar com Ele para aprender dele. Que é manso e humilde, que está ali para nos ensinar diariamente. Hoje eu te convido a realmente parar um pouquinho e buscar no Senhor se você está correndo só sem a mensagem, só correndo por correr, só correndo para levar a meia mensagem, só para correr, para falar, cheguei até aqui. Ou se você realmente está correndo com autorização de Joada, vá lá pro coach, Vai lá, corre lá. Fala pro rei. Isso. Ele tinha a mensagem, não a Maiás. Ele tinha sido autorizado por Joada, não a Maiás. Ele pediu tanto que ele falou, vai lá, corre. Quer correr? Corre. Não vai fazer efeito. Tu não tem a mensagem. É assim que muitos estão fazendo. Jesus está falando que quer correr, corre. Mas não vai mudar, não vai ter transformação. Não é o meu nome. Não é o meu propósito. Quer correr? Corre. Só que eu te convido hoje a rebobinar a sua rota. E a correr quando Deus mandar. Quando Jesus te autorizar. Aí, quando Ele te autorizar, quando tiver autoridade e poder sobre a tua vida, liberado do trono do Pai, que isso que faz a diferença no mundo espiritual. É isso que faz a diferença. Verônica, como que eu consigo isso? Estando nele. Esteja nele. Esteja em oração, jejum e leitura da palavra. Esteja com Ele, anda com Ele, conversando, come com Ele. Esteja com Jesus, que no momento certo, Ele vai te liberar. Ele vai falar, vai. Vai porque eu já autorizei. Vai porque eu já dei ordem. Vai porque vai ser bem sucedida essa comitiva. Pode ir, que eu sou contigo. Então hoje,
que pela graça e pelo poder e pela misericórdia de Jesus, você ouça essa palavra e você se sujeita ao Senhor a fazer o que Ele quer. Se Ele já tem te dado poder e autoridade, você está se prostrando, se levanta e vai. Agora, se você está correndo e você sabe que não está preparado ainda, não está com uma autorização do céu, para um pouco e fala, Senhor, o que o Senhor precisa me ensinar para me poder estar pronto para ir? Então, não corra sem a mensagem, por favor. Mas só antes, só se move com a autorização do céu, com a autorização que vem do Senhor. Se você quiser saber mais sobre isso, mais sobre esse assunto, deixa no comentário que eu trago depois outro vídeo falando sobre isso, sobre tudo isso que o Senhor ele tem para nos ensinar, para a gente aprender com Ele, para que a gente venha vencer verdadeiramente as nossas batalhas, nossas guerras, não ficar prostrado, não ficar paralisado, mas a gente, no nome de Jesus, vencer todas as guerras que porque Ele já venceu e porque nós estamos nele, nós venceremos. Amém? Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.